Essa aqui, então, é a estrutura que tem lá na memória associada a cada um dos processos. Todo processo, quando é iniciado, tem uma estrutura parecida com essa. Na verdade, seguindo os mesmos padrões, vamos dizer assim. Por isso que é estrutura, que, como eu vivo dizendo, né, parece com essa estante aqui atrás de mim. Enfim, cada prateleira dessa estante ou cada segmento de memória dessa estrutura recebe um tipo específico de dado. Por exemplo, aqui sendo um processo do Shell, significa que o código do programa do Shell, o binário do Shell, vai ficar aqui bem na base dessa estrutura, bem na base da estante, como se fosse na prateleira mais baixa. Acima dela, logo em seguida, viriam alguns dados relacionados ainda ao código do Bash. Mas, numa região mais central, seriam incluídas algumas outras informações, alguns outros dados dinamicamente, como, por exemplo, uma lista de parâmetros, as variáveis que foram definidas que forem definidas na própria seção, as funções que a gente criar também e definir na própria sessão, que é como a gente chama o processo do Shell, a gente chama de sessão, tá? Por isso que eu falo sessão, processo, são a mesma coisa no fim das contas. Sessão do Shell e processo do Shell é a mesma coisa. Enfim, as funções, apelidos também que a gente pode criar, eles são muito parecidos com variáveis, só que são utilizados de uma forma um pouco diferente. Enfim, esses são os dados do ambiente de execução do shell. Esses dados são definidos ao longo da execução do shell. Mas, quando o shell é iniciado, quando qualquer processo é iniciado, aqui bem no alto da estante, vem uma região, vem uma série de dados que a gente chama de pilha. Não importa muito para os nossos propósitos ainda o que significa uma pilha. Vai importar se a gente estiver muito lá na frente na criação de scripts. Mas pilha é basicamente, como o nome diz, um empilhamento de dados. Só que essa pilha é engraçada porque ela cresce de cima para baixo. Meio difícil ver isso numa estante, mas é assim que funciona, né? Os novos dados sempre serão acrescentados nos endereços mais baixos de memória, então ela vai crescendo nessa direção, de cima para baixo. Mas quando ela é iniciada, ela já contém alguns dados. O topo da pilha, a partir do topo da pilha, no início de um processo, vai conter dois tipos de informação. Na verdade, são três, mas eu vou resumir em dois aqui para efeitos práticos, para efeitos didáticos. Uma região, o início da pilha mesmo, propriamente dito, vai conter informações sobre os parâmetros, que não são exatamente o que nós temos aqui como parâmetros durante a execução do shell. Aqui, parâmetro significa tudo aquilo que o processo receber como argumento na sua invocação, exatamente como nós vimos lá na anatomia da linha do comando. Então, a invocação é um dos parâmetros e os argumentos serão os demais parâmetros. O número desses parâmetros, o total desses parâmetros, é logo a primeiríssima informação que eu encontro na pilha. É a quantidade de argumentos, que aqui eu coloquei, como a gente chama na linguagem C, de argc, arg counter. Então é um número relacionado com a quantidade de parâmetros na linha do comando. Então, o nome do que está sendo invocado e seus argumentos, somando todas essas palavras, eu tenho a quantidade de argumentos, argc. A partir já do nome, eu tenho então os parâmetros propriamente ditos. O nome do que estiver sendo invocado será o argumento zero. Na memória, esses argumentos eles são separados por esse caractere que a gente chama de caractere nulo e representa com barra invertida zero. Tá? Isso é um caractere nulo. Em ASCII é o caractere zero, zero de fato, né? Não o número, o dígito zero. É o caractere identificado pelo número zero. Então, ele é que vai separar as diversas palavras correspondentes aos
parâmetros. Primeiro parâmetro sempre será o nome do programa, ou então daquilo que estiver sendo invocado, o primeiro argumento, o segundo argumento, e o argumento X. Tem lá um número finito, é claro, de argumentos possíveis, mas enfim, eu posso ter uma quantidade qualquer de argumentos. Logo acima disso, na pilha, ou seja, portanto, abaixo é um dado que é inserido na pilha antes dos parâmetros, vem justamente aqueles dados que são herdados pelo processo na região que a gente chama de ambiente, que também é uma lista de palavras separadas pelo caractere nulo. Aqui são definições de variáveis no mesmo formato que a gente faz essas definições na linha do comando no shell, ou seja, o identificador igual e um valor. Essa lista de palavras também é separada pelo caractere nulo e pode conter inúmeros valores ali. Um desses valores, aproveitando que a gente está visualizando isso, é a definição da variável path. Como nós vimos na última aula, essa é a variável que o shell utiliza para localizar aquilo que a gente está tentando invocar, caso seja um arquivo, caso não seja um comando interno. Então, voltando um pouquinho à fita, né, para a aula 1, nós temos aqui que o path é uma lista de localizações no nosso sistema de arquivos. Tem o diretório usr local bin, dois pontos separando, usr bin, mais dois pontos separando, barra bin, dois pontos, enfim, e isso pode ser alterado pela gente, tá? Mas, inicialmente, no Debian, o usuário tem a variável path exportada para o ambiente do processo do shell, olha a palavra exportada, né, com esses dados aqui relacionados. Então, essa string, essa cadeia de caracteres será encontrada na lista de dados do ambiente do processo. A gente pode visualizar o que tem no ambiente de várias formas. O utilitário env é uma das formas mais simples da gente obter essa listagem. Vamos ver isso rapidamente, né? Aqui, ó, se eu teclar env sem argumentos, sem passar o nome de nada, enfim, porque o env o que, que ele faz? Ele executa um programa alterando justamente os dados do ambiente. Mas se a gente executar o env sem argumentos, o que a gente tem é a lista do que está exatamente aqui nessa região da memória, essa lista de variáveis exportadas. Então, deixa eu rolar um pouquinho, ó. Nós temos o shell, a variável shell, barra bin, barra bash, language, olha aqui que a gente utilizou lá para fazer o exemplo do ls, né, da versão do ls. Temos uma variável pwd, que é o diretório que eu estou trabalhando no momento, ó. E isso é atualizado constantemente, inclusive, porque quando eu executo um script, essa variável é passada para que os comandos do meu script saibam em que diretório o próprio programa foi iniciado. O meu script foi iniciado, a sessão do shell para executar o meu script foi iniciada. O meu nome de login, olha só, o meu diretório pessoal, aqui de novo lang, né? Porque lang e language tem uma pequena diferença prática, mas para a gente não importa. Aqui estão as cores, definições de cores para o ls também. O que mais que está exportado aqui? Ó, o tipo de terminal que eu estou usando, o meu nome de usuário também uma variável. Tem uma variável interessante que a gente pode demonstrar mais para frente, que é shell level, muito útil quando a gente está aninhando processos do shell interativo, muito útil mesmo para a gente saber disso. Em que nível nós estamos, enfim, várias outras variáveis. E olha aqui quem interessa para a gente, path, ó, o path está aqui, tá certo? Enfim, o diretório anterior também que a gente visitou, ou de pwd. Então, antes de estar em aula 02, eu estava em home ssd. Enfim, inclusive tem uma variável aqui
que tem o nome de sublinhado. Sublinhado é um nome válido para variáveis. E ela sempre será atualizada no processo, hein, gente? E ela sempre vai conter o último argumento do último comando executado. No caso foi o usr bin env, porque o único argumento executado, do último comando executado, quem foi? Ó, env. Então foi a própria invocação do env. Isso é o que está lá no ambiente, está com um caminho completo, inclusive. Tá certo? Apesar de eu ter invocado apenas pelo nome e ter deixado o shell procurar aqui. Mas na hora que o processo do env foi iniciado, né, o sistema já sabia a localização do env. Tá certo? Enfim, essa é uma das formas. Eu poderia fazer isso também com comandos internos do shell, printenv, enfim, tem várias formas de a gente listar o conteúdo da região do ambiente do processo. No nosso exemplo, deixa eu limpar, nós criamos o script nome.sh, que eu vou mostrar o conteúdo dele com o cat. Veja, onde é feito o comando echo, é invocado o comando echo para imprimir este argumento, salve vírgula, a expansão da variável nome, que não está definido no próprio script e que precisa ser exportada para o processo a ser iniciado quando a gente invocar o script. E foi o que a gente fez. Nome igual, vou voltar aqui a Blau, e aí indicando o caminho do meu script, que é nome sh. E aí houve a impressão de Blau. Como que isso aconteceu? Aí vamos voltar para o slide. Aqui no slide eu fiz com a letra maiúscula, mas lembra que eu resolvi passar para letras minúsculas para vocês não acharem que só pode ser, que variáveis só podem ter nomes com letras maiúsculas. Não, isso aqui era para representar o nome de uma variável, o identificador qualquer, ok? Mas, enfim, não importa. O fato é que quando eu fiz a atribuição de nome antes aqui da invocação, eu fiz a exportação desta variável para o processo que seria iniciado para executar o meu script. Isso significa que esta variável vai parar aqui na pilha onde fica o ambiente do processo, ou seja, essa lista de definições de variáveis. Então, no final de todas essas definições, será acrescentada a definição de nome igual a Blau. Então, estando disponível no ambiente, se eu expandir esta variável nome para qualquer finalidade neste processo, eu vou encontrar um valor, porque a variável existe, ela está definida no ambiente do processo. Voltando aqui ao terminal, se eu não fizer essa exportação, eu não tenho nada ali na região do ambiente, portanto, eu não posso utilizar. Mas repare que essa exportação, eu vou repetir porque eu já disse, foi feita apenas para o processo do shell, onde será executado o meu script nome.sh. Porém, eu posso exportar a variável para que ela fique disponível para todos os processos que serão iniciados a partir desse shell. Como que eu faço essa exportação? Eu uso um comando externo, é uma das possibilidades. Export é o nome desse comando externo, existem outras formas, eu vou apresentar essa aqui, por ser a mais simples, a mais comum. E o que eu quero é exportar a variável nome com o valor Blau. Então, export nome. Aliás, eu vou fazer diferente. Vou colocar Luiz para ficar diferente o resultado. Veja, a partir desse momento,
Nome está disponível para esta seção do shell. Veja, echo nome e expande Luiz, assim como estará disponível para qualquer processo que for iniciado. Por exemplo, aqui no momento que eu executar a invocação do meu script. E veja que a variável foi exportada para o processo, portanto, mostra Luiz. Antes, lembra, era Blau, porque eu fiz a exportação apenas para esse processo. Depois foi nada, porque eu não tinha variável nome definida no processo do script. E quando eu exportei, eu fiquei com esse valor disponível não apenas para a seção corrente do shell, mas também para as seções filhas da seção corrente do shell. Então, eu consegui expandir o nome Luiz lá no processo do meu script. Inclusive, eu poderia fazer ainda assim a exportação de nome igual a Blau apenas para o meu script. Serve para isso também. Veja, eu alterei o valor nome igual a Blau apenas no processo iniciado para executar o meu script. Está lá, salve Blau. E isso não afetou o valor de nome no meu processo do shell corrente. Veja, continua sendo Luiz. É uma outra razão para a gente fazer essas exportações também, tá? Por falar em exportação, que tal a gente parar de utilizar o ponto barra na execução de scripts? Então, essa é uma pequena grande dica. Muitas vezes nós queremos criar scripts para uso no dia a dia, quase que customizando os comandos disponíveis no terminal. E eu gosto de fazer isso utilizando um diretório no meu diretório pessoal com o nome de bin. Então, eu vou voltar para o meu diretório pessoal, CD sem argumentos, você sempre volta para o seu diretório pessoal, vou limpar e vou utilizar o utilitário mkdir para criar um diretório. A sintaxe é mkdir e o nome do diretório que você quer criar. E esse diretório será bin. Eu gosto de usar essa localização. Eu não preciso usar essa localização. Isso é uma escolha minha. Aliás, essa aqui seria a localização que o pessoal recomenda utilizar para guardar os scripts. Eu não gosto, é muito longo esse nome, eu sou muito prático em relação a certas coisas. Eu prefiro, quando eu quiser entrar lá no diretório bin, eu faço apenas um cd e bin. Pronto. Tá? Isso aqui é muito mais rápido do que eu fazer ponto local barra bin, né? É muito mais prático. Por isso que eu gosto de usar o diretório bin. Mas enfim, fazendo o ls aqui agora, eu tenho agora o diretório bin. Show de bola. Bom, agora eu vou voltar para o diretório onde eu estava, que é aulas 2. Eu posso fazer isso teclando o argumento traço para o comando cd, né? E isso faz com que eu volte para o último diretório visitado, o old pwd que nós vimos na listagem do env. Beleza? Voltei para lá. E o que eu vou fazer é utilizar um outro comando para mover o arquivo nome sh para o diretório bin. Veja como é mais fácil com um nome curtinho, né? O que o move faz? O mv faz? Ele basicamente o que ele faz é renomear, mas no processo de renomear, ele troca inclusive a localização, ele pode trocar o diretório de um arquivo. E aqui eu estou pegando o script nome sh e estou mandando ele para o diretório bin, origem, destino. Eu não preciso repetir nome sh. Eu posso simplesmente colocar o nome de um diretório que o próprio move vai utilizar
o mesmo nome original, mudando apenas a localização do meu arquivo. Fazendo isso e fazendo ls, veja que eu não tenho mais o script nome sh e ele está, vou fazer um ls, o /bin, ó. O tio representa /home, /blau, é isso que significa, é o mesmo que está aqui. /home, /blau não, no caso é /home, /ssd, porque eu não estou no meu usuário pessoal, né? Eu estou aqui no usuário do curso e esse usuário se chama SSD. Enfim, o diretório bin está em /home, /ssd, /bin. Então a gente reduz isso com a expansão do tio. O /home, /ssd é expandido por esse tio aqui na hora do shell executar esse comando, né? Interpretar e executar esse comando. E, enfim, aqui está o diretório bin e lá está o meu arquivo nome. O problema é que se eu executar aqui apenas nome.sh, eu vou ter comando não encontrado mais uma vez, né? E eu teria que executar indicando /bin, /nome. Aí estaria tudo certo. Mas eu não quero isso. Se eu estou fazendo para não precisar colocar o ponto, eu vou querer colocar o tio bin. Não. O que eu vou fazer é alterar o path. Alterando o path, eu não preciso mais indicar o caminho. Alterar de que forma? Bom, eu vou fazer uma atribuição de variável novamente. O path já está definido. Veja, echo expansão de path. Veja, já tem esses valores. O que eu quero fazer é concatenar o diretório /home, /ssd no começo dessa lista, né? Que é uma lista de caminhos separados por 2 pontos, né? Então, eu vou fazer uma atribuição de variável. Como que eu vou fazer isso? Bom, a variável é path. Igual é para a gente fazer a atribuição. E eu vou colocar o caminho, ó, /home, /ssd como um dos caminhos que vão entrar, né? Então eles são separados por 2 pontos e em seguida o que já existe lá na variável path, que eu expando com isso aqui, não é? Com o cifrão na frente. Então é a mesma coisa na atribuição. Ó, path. O que eu estou fazendo? O que eu estou atribuindo a path? Essa nova cadeia de caracteres seguida da cadeia de caracteres anterior, que será expandida antes desse comando ser executado, né? Dessa atribuição ser executada. O resultado é, fazendo eco de path agora, ó, que o primeiro diretório dessa nova listagem é o diretório home ssd. Só que eu fiz errado, né? Na verdade era /home, /ssd, /bin. E eu preciso consertar isso. E como eu já queimei o filme aqui, eu tenho formas mais fáceis de fazer isso, tá? Mas eu ainda não mostrei para vocês as expansões. Então o que eu vou fazer é simplesmente copiar toda essa string anterior, ó. Posso fazer isso, ó. Copiei e eu vou fazer a atribuição novamente, alterando direto a string. Tanto faz. Mas enfim, vamos colar aqui e corrigir, né? Aqui é /bin. Pronto. Agora, deixa eu limpar, echo path e tá lá, /home, ssd, bin. Agora sim, o meu diretório bin está incluído na lista do path. Neste momento, se eu executar, cadê o nome sh, já está funcionando. Não precisei indicar o caminho do meu arquivo nome sh, porque o shell localizou logo no começo dessa nossa lista de caminhos. Mas se eu sair dessa sessão, se eu começar uma nova sessão do shell, desse usuário, esse valor vai estar perdido. E não adianta eu simplesmente exportar. E para que esses dados em variáveis sejam recuperados ou restaurados ou
melhor dizendo, redefinidos a cada início de sessão do shell, a gente precisa fazer essa redefinição em arquivos que o próprio shell vai executar quando é iniciado. Eu vou colocar essa definição que nós fizemos aqui, eu vou pegar inclusive a correta, a errada eu vou corrigir na hora de utilizar, enfim, eu vou copiar aqui. Nós utilizamos para isso vários tipos de arquivos. Eu vou fazer, no nosso caso, para fins assim, de simplificar a nossa vida, eu vou fazer essa alteração num arquivo que está no meu diretório pessoal, no diretório pessoal de cada uma das contas, que é o .bashrc. Então, ó, vim.bashrc. É um arquivo que já existe, ok? Ele é um script também. É um script que é iniciado por source, né? Usando source ou ponto, como nós vimos no final da última aula. É uma das formas de executar o conteúdo de arquivos. O bashrc é sempre executado no início de toda a sessão interativa do bash, ok? E teclando Enter para editar com o Vim, veja que já tem uma série de comandos nesse script, e inclusive esse daqui é uma definição de variável para definir o prompt, né? O que eu vou usar ali junto do cursor no meu terminal. Mas enfim, vamos colar aqui e corrigir inclusive o caminho para a barra bin. Dessa forma, toda vez que o shell for iniciado, o bashrc será carregado no sentido de ser executado como um source, né? E essa variável estará disponível para mim. Só que ela estará disponível para a seção do shell e não será necessariamente exportada para outros processos. Como a gente já viu, basta eu usar o comando export para que, além de estar disponível para a seção corrente do shell que estiver sendo iniciada, portanto recebendo o bashrc, também esteja disponível para os processos que forem executados a partir desse shell. E aí o export, né, serve justamente para jogar essa definição no ambiente do processo. Beleza, vamos salvar e sair. Eu poderia executar novamente o bashrc com source, aqui ó, source.bashrc, e isso tornará a variável disponível, inclusive para os scripts que eu executar aqui. Então, os scripts também procurarão por programas nessas localizações do path, certo? Isso é a exportação. Enfim, isso aqui foi mais uma dica. É mais uma informação importante para você organizar os seus scripts, para você determinar quais são os caminhos onde o shell deve procurar por arquivos e tudo mais. Mas para entender como isso funciona, vamos voltar lá para os slides. Veja que o path está lá nas definições do nosso ambiente, dessa vez já com o valor alterado, e esse novo valor será passado para novos processos iniciados a partir do shell. Voltando, inclusive, ao ambiente, vamos lá para o terminal novamente. Eu também quero mostrar isso para vocês. Repara que eu fiz a exportação da variável nome e ela deve constar também da listagem produzida pelo ambiente, né? Em algum lugar eu devo ter nome, aqui ó, nome igual Luiz. E observando a variável path, veja que lá está também, né, o valor, o caminho /home ssd bin, incluída na listagem de caminhos da definição da variável path. Ou seja, tudo isso foi acrescentado ao ambiente do processo do shell.